Oi pessoal, aqui quem fala é Mauro, tudo bem? Estamos com um novo espaço aqui no canal Jogando Mal, que é um espaço que eu estava sentindo falta para poder refletir um pouco sobre a indústria dos jogos, né? A respeito das pessoas que jogam, as pessoas que desenvolvem, os videogames, os joguinhos, né? Bom, esse espaço se chama Eu Mesmo e Lampshade. É um nome esquisito, não é? Mas ele faz bastante sentido para mim. E basicamente é um espaço mais que vai acontecer de maneira mais aleatória, né? Não vai ter uma frequência. Vai ser quando eu tiver alguma coisa na minha cabeça que eu queira falar a respeito da indústria, a respeito de algum jogo, a respeito de algum comportamento, alguma coisa, alguma discussão. Eu ando discutindo bastante com alguns amigos, né? Com os amigos lá do Rio, que é o Marquinhos, o Tadeu, o Fábio, o André da Vila, é, aqui em BH o Lucas, o Thiago Medeiros, né? São pessoas que eu sempre estou discutindo, né? E é, em alguns momentos eu posso trazer essas discussões aqui para cá também, né? É, e para esse primeiro vídeo, né, do eu mesmo Lampshade, eu separei três pautas, né? Três coisas que me aconteceram nessas últimas semanas. Uma delas foi uma reflexão que eu fiz a respeito é, da relação que você tem entre crianças e adultos, né? Nessa coisa de jogar junto. Eu acabei relembrando um pouco da experiência que eu tive com meu pai na minha infância. A gente, inicialmente, quando a gente era muito novo, meu pai brincava muito com a gente, né, a respeito de perto da praça que tinha lá em casa, a gente jogava bola bastante. E aí, à medida que a gente cresceu, né, nosso interesse pelo futebol diminuiu e aí a gente passou a ter mais interesse pelos videogames. E meu pai ficou um pouco perdido, né, nessa transição, porque videogame não era uma coisa que fazia parte da infância dele. Mas ele se adaptou. Ele mostrou interesse em jogar com a gente. Eu lembro de muitas vezes a gente jogando videogame junto. E ele não sabia jogar, ele aprendeu. É interessante isso. E ele se esforçou para poder estar com a gente, para poder ter essas experiências com a gente. E eu tenho visto muitos amigos, amigas, né? Pais, mães, tios, tias se esforçando, né, para poder estar interagindo com as crianças que jogam videogame. Até aquelas pessoas que na minha época jogaram videogame, hoje elas têm que se adaptar, porque os jogos de hoje são diferentes, as dinâmicas são diferentes. E os pais que não jogaram, um desafio duplo, né? Porque tem que tentar entender essa confusão toda que são os jogos de hoje. É, é uma coisa que eu convivo com a Mel, né? E os meus amigos, né? Eles acabam, amigos e amigas, têm esse desafio. Então eu acabei escrevendo um artigo para o Medium, né? Vou deixar o link na descrição. E é uma reflexão bacana, né? Porque à medida que a gente interage com as crianças e a gente tenta passar coisas nossas para eles, para a infância deles, nessa coisa de você jogar junto com eles, né? De você estar ali no ambiente que eles estão, né? Você acaba trazendo coisas da infância deles para a sua maturidade, né? Para a sua vida adulta. Então, eu acho que é uma coisa importante nessa troca, né? Tanto a gente passando coisa para os meninos e meninos passando coisas para a gente. Bom, a segunda coisa que eu queria falar é a respeito de uma reflexão que veio junto com essa. Porque esses últimos dias eu tive contato com a minha irmã, conversei com ela e lembrei que ela era uma pessoa que não jogava com a gente.
na época que a gente começou a jogar videogame, as mulheres não era uma coisa comum mulheres jogarem videogame, sabe? Era um brinquedo mais masculino, né? Eu lembro de muito poucas meninas que jogavam na época que a gente jogava. E minha irmã era uma delas, sabe? A gente jogava, eu e meu irmão, mas minha irmã não participava muito. Eu lembro poucas vezes ela jogando. E não foi uma coisa que estava na infância dela. E, e hoje eu vejo, né, até pelo contato com a minha filha e vejo também nos relatos, né, que tem muitas meninas que jogam, né, e isso faz parte, né, do hall de coisas que são os hobbies dessas meninas, né, mulheres desenvolvendo jogos, grupo de mulheres fazendo desenvolvimento desses jogos também, né. A gente tem o exemplo da Carol Shaw, que foi uma das percursoras, né, nessa coisa de desenvolvimento de jogos, num ambiente que era muito masculino. E hoje eu vejo que existem muitas mulheres se empenhando para poder fazer parte da indústria, e elas trazem um olhar diferenciado, né? Trazem novas experiências, uma perspectiva diferente. Eu acho que o fato das mulheres estarem, né, hoje presentes na indústria é uma coisa melhor, né? O meio gamer, né, muito misógino, muito racista, muito homofóbico, né? Então a presença dessas mulheres, né, trazem mais diversidade, mais perspectivas, mais olhares, né? E permitem também que nós homens tenhamos essas experiências, né? Então eu acho que até pela experiência que eu tenho com a minha filha, né, a gente introduziu jogos para ela bem cedo, e isso é uma coisa que faz parte da vida dela, né? Além da leitura, além dela gostar de ouvir música, de tocar instrumentos, de desenhar, de fazer um tanto de outras coisas também, o videogame é parte da vida dela, né? E ela interage com isso com uma naturalidade muito grande, né? Ela escolhe os próprios jogos. A gente desde cedo mostrou para ela como é que ela deveria ver essa questão da classificação etária para poder ver os jogos. Ela não joga jogos fora da classificação etária dela, então ela é uma pessoa, uma pré-adolescente já muito engajada, né? Muito presente nessa coisa da indústria. Então uma coisa que eu falo é a gente ficar muito atento, né, para as meninas que jogam, para as mulheres que desenvolvem, né, ver os jogos e trabalhos que são desenvolvidos por essas mulheres, e dar o apoio também, né, tentar experienciar, né, esses produtos que elas desenvolvem, né, e ter contato com isso é bem importante, né. Acho que isso é uma coisa que veio dessa lembrança que eu tive da minha irmã, né, que meu irmão estava muito presente enquanto a gente jogava, mas ela não estava. E hoje eu acredito que é mais diferente, né? As mulheres estão mais presentes aí, e espero que continue aumentando, né? A gente tenha mais presença delas ainda mais. A última coisa que eu queria destacar aqui é com relação a um jogo que saiu essa semana, e o nome dele é Constance. Ele é um jogo que é desenvolvido por um estúdio alemão, e ele vem tendo desenvolvimento já há algum tempo. Eles lançaram 2 demos no acesso antecipado, e a primeira demo muito boa, e a segunda diferente, totalmente diferente da primeira, né? Interessante, né, que eles conseguiram fazer uma experiência diferente, né, nessa segunda demo. E desde o início, né, eles tiveram uma preocupação em ter contato com o público brasileiro. O jogo tem tradução para o português, e eles faziam posts no Twitter, né, voltados para o público brasileiro, né, e também aproveitando também acontecimentos de destaque na indústria. Então sempre muito presente nas redes sociais, divulgando o jogo, né. E é um jogo muito bom. Ele olha para os Metroidvanias modernos, né, para o Silksong, para o Hollow Knight, e ele traz uma experiência muito interessante. É um jogo muito bem refinado, a jogabilidade é gostoso de se jogar, ele é muito bonito. Ele traz na história dele uma narrativa difícil, né, que fala de burnout, fala de conflitos familiares,
É um jogo que você precisa ter um certo cuidado para, se você tiver algum tipo de problema com isso, você evitar de jogar, né? Mas ele é um jogo que traz uma mensagem bem bacana, né? E traz uma mensagem que é difícil de se passar, mas é um jogo muito bonito, né? Então, tem uma outra coisa, o jogo tá bem barato na Steam, né? Ele tá a R$ 60. E ele é um jogo que facilmente vai rodar em máquinas mais modestas. Então acho que é bem importante, né? A gente tentar apoiar. Eu recomendo bastante, né? E se você quiser jogar um jogo que seja bem interessante, o Metroidvania, né? O Constance está aí disponível para a gente poder jogar. Bom, só um recadinho, né? Um recadinho rápido. O meu amigo Tadeu comprou o Pocket Bravery e a gente está assuntando para poder jogar. Então isso é um recadinho pro amigo Tadeu. Tadeu, vou treinar e a gente vai jogar o Pocket Bravery. Bom, só esse recado que eu queria passar, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui do eu mesmo e Lampshade, né? Quem entendeu a referência, entendeu, né? Mas eu queria deixar um forte abraço para vocês e espero que vocês fiquem bem. Tchau, tchau!